Olá, pessoinhas! Voltamos para mais uma aula de matemática discreta. Bom, vamos lá, vamos dar continuidade, evoluir no nosso conhecimento de matemática voltada aí para programação e computação de modo geral. Bom, na aula de hoje vamos mostrar um novo conceito, o conceito associado à sequência. Vamos ver o que é essa sequência e também qual que é a relação que a gente tem entre sequências e conjuntos, né? Vamos lá, vamos então entrar. Bom, primeiro aqui falando sobre os conjuntos, né? Aquilo que a gente já estava estudando aí nesses últimos diversas aulas. Conjunto, pelo que eu caracterizei para vocês, conjunto nada mais é do que um agrupamento aí de dados, de informações, de coisas que possuem alguma característica em comum. Então, ele poderia ser aí um nome, uma letra em comum, alguma característica, por exemplo, ser elementos baseados em números pares, elementos baseados aí na minha cabeça. Então, poderia ser aí uma característica também. Bom, e o mais importante também, olha, aquela representação pelo diagrama de Venn, ele se dava a partir dessa informação aqui, olha. Não existe nenhuma ordenação lógica nesses elementos, então eles podem ser aí jogados de qualquer forma que tá de boa, não tem problema, tá? Bom, o que a gente vai ver agora são as sequências. Vocês vão ver, vão ser muito parecidas, só que tem um ponto aí muito importante, olha. As sequências, elas possuem alguma ordem pré-definida. Ela tem que conseguir seguir uma determinada lógica, uma determinada sequência, né? Como o próprio nome já diz. Então ele precisa cada um em sua determinada posição. Bom, vocês viram isso já de certa forma acontecendo aí quando a gente trabalhou com lógicas associadas à pertinência, né? Então eu falava, olha, posição tal, tanto de pertinência, posição outra, tanto outro de pertinência, ou seja, aquelas pertinências, elas não eram exatamente um conjunto, ele já estava aí aproximando dessa lógica de uma sequência. Mas a sequência, assim como o conjunto, também vai ter diversas informações, diversos dados que faz com que eles fiquem juntos ali, formem um grupo, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência à sequência. Olha, esse daqui foi inovação. Bom, primeiro exemplo, vamos ver aí alguns exemplos de sequência e também onde que essas sequências vão ser aplicadas aí na nossa vida. E vocês vão ver que ela acontece todos os dias e você nem estava sabendo. Olha, primeira sequência é algo extremamente comum da gente receber aí nos nossos grupos de WhatsApp, Telegram e assim por diante, que é, olha, eu vou te dar alguns números que eles vão estar em uma determinada ordem, eu não vou te falar qual que é essa ordem, qual que é a regra que rege esses números, e aí eu peço para vocês, olha, sabendo que existe uma lógica entre esses números, me fala aí quais serão os próximos. Então, nessa nossa primeira sequência, vocês conseguem ver aí número menos 1, 1, menos 1, 1. Então, ela é definida aí por uma lógica, de modo que este carinha está e tem que estar nesta posição. Se ele de repente muda de posição, pode ser que a nossa sequência se perca, não aconteça mais, tá? Bom, nesse caso aqui,
vocês conseguem perceber que facilmente conseguimos ver aí que a sequência lógica que temos aqui nesse conjunto aqui é a inversão de valores aí entre -1 e 1, -1 e 1, -1 e 1 e assim por diante. Ou seja, existe uma lógica dentre os elementos e a lógica foi essa daí, uma inversão dos números, fazendo sempre a utilização do número 1. Exemplo 2, olha, eu tenho uma determinada sequência que ela foi dada a partir desses números aqui em ordem: 0, 2, 4, 6, 8, 10. Bom, o que está acontecendo aqui? Olha, a gente consegue perceber facilmente que a sequência, a lógica são números pares. Então, 0, 2, 4, 6. Ou ainda, eu poderia falar que a lógica que associa o próximo algarismo, o próximo número, ele é igual ao número anterior mais 2. Segue a mesma lógica, segue a mesma regra. Então, não somente ser par, o próximo elemento depende do anterior e é somado 2. Então, temos aí uma nova sequência. Ou a gente pode aí considerar essa lógica aqui. Então, olha, essa sequência, ela é dada pelos números 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. E aí, qual que é o próximo número? Bom, vamos lá, né? Vamos fazer um tempo aqui para vocês tentarem pensar. Na verdade, vocês deveriam pausar o vídeo para pensar nessa sequência, porque ela é tão óbvia. Não é possível. Olha, não é tão óbvio assim, né? Só que o que vocês precisam perceber? Existe sim uma relação entre os números. Só que essa relação, ela está bem escondida aí. A relação é que todos os números começam com a letra D. Então, 2, 10, 12, 16, 17. E eles estão aí de forma em sequência, sequência crescente, onde os números todos precisam começar com a letra D. Então, depois do 19, o primeiro número que a gente teria aí, começando com D, seria 200. Então, a lógica segue 200, 201, 202 e assim por diante. Então, essa daqui foi a regra aplicada nessa nossa nova sequência. Bom, significa que todas as sequências vão seguir uma lógica simples assim, que seja facilmente ou que seja aí alguma pegadinha. Bom, na verdade, existem algumas lógicas que vão criar aí um pano para manga para a gente. Vai ser um negócio relativamente complicado, que provavelmente vocês já receberam diversos dessas lógicas, dessas sequências no seu WhatsApp aí, nos seus amigos, e aí você parou e falou assim: olha, os números não seguem uma lógica, não existe uma lógica, mas no fundo existia. E aí tem um problema, porque a lógica, ela pode ser aplicada de diversas formas. Ou seja, uma série, quando eu digo para vocês, olha, existe uma sequência, e aí eu gostaria de saber quem são os próximos elementos. Matematicamente falando, a quantidade de lógicas que podem ser aplicadas aqui, principalmente quando a gente tem poucos representantes, é muito grande. Basta vocês usarem aí a imaginação. Então,
Por exemplo, nessa sequência aqui, dada pelos números 1, 2, 4, 7, eu apresento 5 lógicas diferentes que vocês poderiam aplicar aqui. Então, olha essas lógicas, olha essas regras. Primeiramente, eu mostro para vocês aqui as sequências. E uma coisa importante vocês perceberem. Essa notação aqui de AN mais 1 vai representar o elemento que está na posição N mais 1. Então, vamos lá, vamos supor aqui algum elemento. Olha, posição 1, posição 2, posição 3. Vamos pegar aqui esse 4 que está na posição 3. 3 significa N igual a 2, ou seja, 2 mais 1, 3. Então, olha só quem que seria o nosso elemento na posição 3. N mais 1, e dando aí o N igual a 2. Então, ele vai ser igual ao termo anterior na posição N, ou seja, na posição 2, que até então era 2, e o valor de N, que é 2, então 2 mais 2 igual a 4. Podemos então também pegar aqui o quinto elemento. Então, o quinto elemento vai ser 4, o N igual a 4, 4 mais 1, 5. Então, a gente vai ter aqui o quinto elemento. Este quinto elemento vai ser igual ao termo anterior. Então, o quarto elemento, que para a gente era 7, 7 mais 4. Olha, deu 11, então o quinto elemento vai ser igual a 11. E isso daí é uma regra que pode ser aplicada aqui nesse caso. Perceba que ela segue essa ideia aqui inicial desses 4 elementos primeiros que foram colocados. Outra regra, e aí também percebam que a gente tem números totalmente diferentes. Essa nova regra, ela fala o seguinte, olha, que 2 elementos em 2 posições adiante, essa posição vai ser igual a o elemento que está na próxima posição, N mais 1, mais o elemento na posição N somado aí com 1. Ou seja, vamos lá, vamos pegar este carinha aqui que também está na quinta posição. Então, na quinta posição significa N igual a 3, porque 3 mais 2 vai dar a posição número 5. Então, quem que vai ser esse cara? Ele vai ser o carinha que estava na posição 4, no caso, o valor 7, mais quem estava na posição 3, que é o valor 4. Então, a gente já tem 11. E soma mais 1. Então, o resultado deu 12. E a gente pode aplicar essa lógica para todos os números, indicando uma nova sequência, tá? A terceira que eu indico para vocês está relacionada aí a Fibonacci. Bom, talvez esse nome seja um pouco estranho, mas talvez não soe tão estranho, porque esse Fibonacci, na verdade, ele vem da regra de Fibonacci, onde a regra de Fibonacci eu pego os 2 elementos anteriores, somo e tenho o elemento da posição próxima. Então, no caso de Fibonacci, eu vou pegar os 3 elementos da posição anterior, somar e eu vou ter o novo elemento. Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui, ó, o 7. Quem que vai ser o 7? Vai ser a soma de 3 elementos nas 3 casas anteriores. Então, 4 mais 2 mais 1 dá 7. Quem que seria esse 13? É a soma dos 3 elementos anteriores. 7 mais 4 mais 2, 13. E assim por diante. Ou seja, uma nova regra também. Outra possibilidade, eu falo o seguinte, olha, a minha regra ela é composta por divisores do número 28. Então, 1 é divisor de 28, 2, 4, 7. Todos esses números são
divisores do número 28. Poderia não ser o 28, poderia ser aí o 56, por exemplo, e assim por diante, mas vai seguir a mesma regra. E por fim, a que eu mais gosto, acho mais legal e mais viajada também, que seria o seguinte, olha, eu tenho dois números, que é o π e o número neperiano, que é esse Ezinho, e eu falo, olha, eu desconsiderei o 3 do π e de repente eu estou pegando valores alternados aí entre esses dois números. Então, olha, eu peguei o 1 que estava do π, o 2 que estava no E, o 4 que veio do π na sequência, o 7 que veio do E, o 1 que veio do π, o 1 que também apareceu no E, o 5 que estava no π e o próximo número aqui seria o 8 que está no E e assim por diante. Ou seja, temos aí também uma regra que é válida. Bom, e aí vocês já podem pensar diversas possibilidades também de outros casos que podem ser aplicados, ou seja, aqueles grupos, aquelas mensagens de WhatsApp, elas podem não ter somente uma regra. Vocês podem responder o seguinte: qual que é o número que você quer que seja? Você consegue criar uma regra aí que vai colocar aquele número. Bom, mas tirando um pouco essa parte muito matemática, onde que a gente vai aplicar isso? Onde que isso daqui pode ser importante para a gente? Já que eu falei que isso está no nosso dia a dia aí, um negócio super recorrente. Então vamos lá. Vocês já ouviram falar da previsão do tempo? E a previsão do tempo, como que ela é calculada? Como é que eu consigo prever as coisas? Então, olha, a previsão do tempo, ela começou aí a ser monitorada, a ser armazenados esses dados por cerca aí desde o ano de 1950 pela Organização Meteorológica Mundial, sendo que aqui no Brasil a gente tem aí o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E aí, olha, se a gente tem dados desde 1950, é muito possível que a gente tenha alguns padrões. Então, como que eu consigo prever o tempo? É uma coisa sensacional, olha só. Se eu pego não somente temperatura, mas pressão, velocidade do vento, várias informações, eu posso simplesmente criar um gráfico aqui, como é esse que eu mostro para vocês. Obviamente esse gráfico aqui foi totalmente aleatório, não tem nada a ver com a previsão do tempo, mas na previsão do tempo ela pode ser aplicada dessa forma. Então, quando você primeiro olha assim, fala assim, olha, não tem muita possibilidade de eu saber o que vai acontecer aí no dia de amanhã. Mas, sabendo que isso daqui é uma sequência e cada elemento está na sua determinada posição, então a gente pode, por exemplo, procurar por algumas coisas, por alguns padrões aí. Então eu posso falar o seguinte, olha, lá em 1982 a gente teve este padrão aqui, que aconteceu também em 2003 e estamos seguindo o mesmo padrão nos dias de hoje. Ou seja, lá nos anos anteriores nós tivemos uma velocidade do vento, uma direção do vento, uma pressão e uma temperatura que levaram a este cenário. E isso não aconteceu somente em um ano, aconteceu em diversos anos. Um pouco mais forte, um pouco mais fraco, a gente tem aí a possibilidade de brincar com esses números. Mas, se existiu algum padrão, olha, é muito possível que amanhã aconteça esse mesmo padrão. E
vocês conseguem ver aí todos os dias que a previsão do tempo ela meio que acerta. Ou seja, de fato, nós temos aí algum padrão que está sendo repetido de anos em anos aí. Pode ser uma faixa maior, pode ser uma faixa menor, mas esses padrões se repetem. E eu termino aí com uma frase de George Box. Ele era químico, mas começou a trabalhar aí com a parte de estatística, onde ele fala, olha, essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. O que seria esse modelo? Olha, esse perfil que a gente viu, onde a gente tem aí a parte meteorológica, isso é um modelo. E na computação, criação de modelo é uma coisa extremamente comum. E aí, segundo Jorge, ele diz, olha, esse velhinho aí carismático, ele fala, olha, o seu modelo está errado, mas existe uma possibilidade muito grande dele ser útil. Ou seja, sequências vão criar aí regras, a gente vai trabalhar com regras que possivelmente ou podem simplesmente estar erradas, mas o mais importante é a gente dar utilidade para essas regras. Beleza? Bom, vamos lá, vamos dar sequência neste nosso novo conhecimento. Muito importante, gente. Vamos lá. Até a próxima!